Então, estamos começando aí mais uma aula de Direito Penal 4 no turno da noite. O tema são crimes contra a incolumidade pública. E para a gente discutir a respeito, eu havia preparado, elaborado um caso. Vocês tiveram a oportunidade de dar uma olhadinha, pessoal? Alguém poderia, para mim, fazer um resumo do que o caso se trata? Quem se habilita? Ninguém viu o caso? Não, não arranca pedaço, não. A gente vai fazendo aí, montando aos poucos. Um fala uma coisa, o outro complementa. Ok, Alice. A Alice falou que não conseguiu ver, não conseguiu ver, não tem problema. Alguém conseguiu para a gente poder avançar? Ninguém? Ó, então, deixa eu antecipar. É um caso relacionado ao problema que houve na barragem lá de Mariana, né? A questão que acabou com Bento Rodrigues. E, aliás, vamos fazer uma coisa, pessoal. Deixa eu ativar aqui o compartilhamento. Eu acho importante que vocês leiam, é mais fácil, acho que vocês lerem do que eu ficar explicando. Só um instantinho aqui que eu estou tentando carregar. Boa noite, Bruno. Bruno, você teve a oportunidade de ver o caso? Você não quer resumir para a turma o que aconteceu? Em poucas palavras, do que se trata? Boa noite, professor. Boa noite. Estão me escutando? Estou escutando. O caso é sobre aquela tragédia de Brumadinho, né? Sim. O que eu lembro do caso foi que... Só um minutinho, por favor. Tá. Teve o rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015 e o Ministério Público ele tentou responsabilizar o presidente da Vale, né? Da Samarco, na verdade, e por crime doloso, porque ele assumiu o risco, em concurso formal também, por homicídio qualificado, lesão corporal, inundação na modalidade dolo e desabamento ou desmoronamento também. Isso. E ainda houve uns crimes ambientais, né, Bruno? Sim, os crimes ambientais da Lei 9.605 de 98. Isso. Então, muito bom. Então, a situação é essa, né? A barragem rompeu. Eles falaram lá que esse caso que eu apresentei para você é um resumo da denúncia real oferecida pelo Ministério Público. Só que a denúncia aí tem 250 páginas, né? Eu reduzi isso aí para 2, 3, mas mantive aí os aspectos principais. Então, hoje, o que nós vamos tratar, né, são crimes contra a incolumidade pública, mas é também vendo nesse contexto do crime, né, do rompimento da barragem que ocorreu, porque a inundação, assim como o desabamento, o desmoronamento, são formas de são crimes contra a incolumidade pública. Ok? Então, vamos lá. Como o Bruno mencionou, o que aconteceu nesse caso especificamente foi o seguinte, deixa eu postar. Foi pedido para elaborar uma defesa penal.
né? E quais são os crimes, então, que foram imputados ao acusado? Foi imputado a ele a prática de 19 homicídios qualificados, porque 19 pessoas morreram, uma lesão corporal gravíssima, porque houve aí a perda de um membro. Também se imputou a ele os crimes de inundação e desabamento. A inundação porque, né, provocou os resíduos, foram espalhados lá pela região. O desabamento foi que, em razão desses resíduos aí, do curso, né, da corrente que se formou de dejeitos, desabaram pontes, casas, etc. E os crimes ambientais são crimes relacionados à fauna, né, que houve morte de animais, e relacionados à flora. São esses 3 delitos, artigo 33, 38 e 50 da Lei 9.605 de 98. Quando a gente vai elaborar uma defesa penal, acho que a gente sempre tem que ter em mente o seguinte: precisamos ver, nós estamos defendendo quem? Um acusado, mais de um. Para cada réu vai ter um tipo de defesa. E para cada réu tem que se defender por cada crime que se pratica, pelo qual ele foi acusado. Então, a defesa ela tem que falar sobre os homicídios, sobre a lesão corporal, sobre a inundação, o desabamento e os crimes ambientais. É possível que para cada um haja uma justificativa, né? Que, isso aqui tinha uma legítima defesa, esse aqui não houve dolo da parte dele, nesse outro aqui foi o princípio da insignificância. Tal. É possível que para cada um haja um tipo de defesa. Ou então pode ser um argumento único que englobe a maioria. Falar, não, ele não tinha nenhuma responsabilidade pelos fatos, ele não praticou nenhuma ação, ele não responde por nenhuma de todas essas infrações. Ok? Nós temos que ver a situação. Vamos lá, então, em relação a cada crime. Normalmente, a gente já estudou até hoje os crimes contra a vida, né? Contra a pessoa. Então, assim, um homicídio, uma lesão corporal, é uma vítima certa. Você, quando começa a executar o crime, você já sabe, assim, se é um crime doloso, você já sabe para quem você está direcionando sua ação. É um pouco diferente dos crimes contra a incolumidade pública. Na incolumidade pública, a princípio, as vítimas são indeterminadas. Você não sabe quem vai ser atingido pela conduta. Depois, né, uma vez o crime cometido, consumado, se gerou morte, se gerou lesão corporal, você vai conseguir identificar todas as vítimas, né? Mas, a princípio, é um crime que se pratica contra a coletividade, né? A coletividade é lesada e não é um conjunto pré-definido de pessoas. Então, no caso da barragem, o que aconteceu? No momento em que houve o rompimento, imagine que houve dolo, né? Alguém provocou esse rompimento. A inundação começou, atingiu inúmeras casas, o distrito de Bento Rodrigues e matou um tanto de gente. Não se sabe, né, de antemão quais eram as vítimas para a qual a ação foi direcionada. Depois, com o resgate dos corpos, foi possível apurar isso, né? E daquelas que conseguiram ser resgatadas. Mas, então, é totalmente diferente de um crime contra a pessoa, em que você já tem um alvo certo e direciona uma conduta contra ela. Na realidade, os crimes contra a incolumidade pública, eles são crimes que podem provocar um perigo abstrato, um perigo concreto, ou mesmo um dano, tanto à vida, à integridade física ou ao patrimônio das vítimas, né, da coletividade. Então, assim, são 3 modalidades de crime, perigo abstrato, concreto ou dano, que pode atingir, em regra, ou a vida, ou a integridade, ou o patrimônio, ou todos, né, a depender da situação. Normalmente, pessoal, a matemática do direito penal é assim que funciona. Primeira coisa, o que o legislador faz? Ele escolhe um bem jurídico que merece proteção. Então, nós temos bens jurídicos clássicos. O Código Penal traz isso desde 1940. Então, ele traz lá a vida, né, a pessoa, a liberdade, o patrimônio, a administração pública, selecionou bens jurídicos. Uma vez que está selecionado o bem jurídico, o legislador vai pensar em condutas, né, que podem ser violadoras do bem jurídico. E essas condutas serão proibidas. E aí, ao estabelecer isso, ele pode pensar em crimes que geram um perigo abstrato, um perigo concreto ou um dano efetivamente. Essa é a forma de proteção. Eu escolhi um bem jurídico. A segunda fase é estabelecer como será protegido o bem jurídico. E a terceira fase é como punir pela violação do bem jurídico. E aí a punição que nós temos no nosso direito penal é muito simples.
Ou vai ser uma pena privativa de liberdade, ou vai ser uma multa. Às vezes pode ser os dois, às vezes pode ser alternativo. E, eventualmente, né, dependendo do tamanho da pena de privativa de liberdade, nós podemos substituí-la, se for inferior a 4 anos, por penas restritivas de direito. Então, essa é a matemática do direito penal brasileiro, assim, basicamente. Escolhe bem jurídico, seleciona meios de proteção desse bem jurídico e estabelece punições quando esses meios de proteção, né, não foram suficientes para houve a violação do bem jurídico, vai ser punido por isso. Vejam vocês que aqui, né, eu vou trazer um exemplo aqui que talvez fique um pouquinho mais claro para vocês. Deixa eu só abrir aqui a lei específica. É a Lei 10.826. Olha só. Vamos ver, por exemplo, uma mesma conduta. A conduta é: alguém efetua um disparo de arma de fogo. Como é que o direito penal vai proteger isso? O direito penal ele pode proteger isso com penas que variam de 3 meses a 30 anos, a depender dos resultados das consequências desse disparo da arma de fogo. Se por acaso o agente ele comete pratica o crime do artigo 15 do Estatuto do Desarmamento, né, da Lei 10.826, ele dispara a arma de fogo ou aciona munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, e dessa conduta desde que não resulte um outro crime. Então, vejam vocês, o agente está numa via pública, né, ele vai dar um tiro para cima. Houve dano a alguém? O que é que vocês me dizem? O relato é esse. Ele pegou a arma, deu um tiro para cima no meio da rua. Houve dano para algum bem jurídico? O que é que vocês acham? Podem colocar no chat. Gabriel diz que sim, Bruno também. Qual o dano que aconteceu, pessoal? Qual bem jurídico, que lesão que houve? O que vocês me dizem? Eu falo assim, o patrimônio de alguém foi afetado, a vida, a integridade física, o que aconteceu? Porque eu ia fazer depois uma segunda pergunta. Houve perigo concreto para alguém? E aí uma terceira pergunta. Houve um perigo abstrato para alguém? O que vocês acham? Houve um dano? Vamos escolher uma das 3 opções. Houve um dano efetivo? Houve um perigo concreto? Ou houve um perigo abstrato? O Gabriel está falando, né? A paz pública foi perturbada, sim, né? A gente escolheu o bem jurídico, né? Segurança pública, paz pública, né? Em relação a esses disparos de arma de fogo. Então, assim, praticada uma conduta pode lesar esse bem jurídico. Aí a questão é a seguinte: essa lesão se deu provocando um perigo abstrato, um perigo concreto ou um dano material? A Alice está falando aqui, o Arthur, acho que houve um perigo abstrato. Arthur, talvez seja um perigo abstrato. Aqui, ó, eu dei um tiro para cima, não passou perto de ninguém o disparo, mas imagina, vai que esse tiro não vai para a órbita, né? Ele cai. Olha o risco que ele pode estar colocando as pessoas que estão lá na proximidade. Há um certo perigo nessa conduta. Por isso que o direito penal já está atuando para o quê? Prevenir, talvez, uma conduta mais grave. Vai que todo mundo começa a disparar arma de fogo na rua e as balas, os projéteis começam a cair e ferir as pessoas. Aí elas vão provocar danos efetivos, né? Vão ferir, vão matar. Então, o direito penal já está de uma maneira quase que preventiva, falando, ó, só de você disparar arma de fogo já é crime. Você está perturbando aí a segurança, né, a paz pública, ok? E isso é um perigo abstrato. Ainda que ninguém tenha sofrido nenhuma lesão, né, assim, o tiro tenha passado longe de qualquer pessoa, o que a gente pode ver é que, assim, poderia ter sido mais grave a conduta, né? Então, ele elegeu isso como um perigo abstrato. Imagine que esse agente disparou a arma de fogo
Essa arma entrou, o disparo numa casa, passou pela vidraça, se alojou na parede da sala. Tinha um casal assistindo televisão, tomou um susto danado. Eu pergunto, houve dano para o casal, a integridade física dele? Dano em si, acho que não. Para o casal, não. A gente pode até pensar no patrimônio deles, né? Quebrou a janela, vai estragar lá a parede, mas o casal não saiu ferido. Houve perigo abstrato para o casal ou houve um perigo concreto? O que vocês acham? O Arthur está falando, se não atingiu, houve um perigo concreto. É uma situação um pouco diferente, né? Uma coisa é você, numa rua, você disparar para cima, outra coisa é esse projétil entrar dentro da sua casa, perto de onde você estava assistindo televisão. O perigo já não é tão abstrato, o perigo já é mais concreto. Mas imagine que a gente foi e deu um tiro, feriu o braço de uma das pessoas que estava assistindo televisão. Houve perigo abstrato? Houve perigo concreto? Eu acho muito mais, houve dano. Houve uma lesão corporal. Né? Ele feriu lá um membro da pessoa que estava assistindo televisão. Mas imagina que o agente, né, dolosamente, ele faz o disparo na arma de fogo, atinge das pessoas que está assistindo televisão e mata essa pessoa. Houve perigo abstrato? Houve perigo concreto? Na verdade, muito mais do que isso, houve dano. A pessoa foi morta. A vida, né, foi exterminada. Então, o que eu quero dizer, não sei se ficou claro, pessoal, é que o direito penal funciona mais ou menos assim. Nós estamos, né, selecionando condutas, tem bens jurídicos para serem protegidos. Nesse caso aqui, os bens jurídicos variam. Uma vez aqui, no artigo 15, vai ser a paz pública. No artigo 132, crimes contra a perigo de vida. No 129, a integridade física. No 121, é a vida. Mas a conduta é a mesma. A conduta pode lesar esses diversos bens jurídicos. E o legislador, ele prevê formas de punição. Aqui, eu estou prevendo só o perigo abstrato, já caracteriza o artigo 15. O perigo abstrato é insuficiente para caracterizar os outros, mas o perigo concreto vai caracterizar o artigo 132. O artigo 132, o que ele dispõe? Dispõe que expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e eminente. É o crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem. Então, assim, um perigo concreto caracteriza o 132, e o 129 e o 121 precisam de dano. Né? Não basta só o perigo, se gerar só perigo à conduta, pode ser um dos dois anteriores. Mas para caracterizar lesão corporal e homicídio, precisa de dano. Ou seja, tem que matar, tem que provocar lesão à integridade física. Então, normalmente, pessoal, é assim que funciona o direito penal. Nos crimes contra a incolumidade pública, nós veremos, existem lá crimes que são de perigo abstrato, existem crimes de perigo concreto e existem infrações de dano. Você tem que provocar um dano para poder ser punido. Né? Vai depender da escolha, da opção que o legislador fez para poder, né, tutelar os bens jurídicos. Normalmente, eu já vi autores falando assim, os crimes de perigo abstrato são inconstitucionais, não está lesando, não está trazendo nenhuma lesão ao bem jurídico. Né? Assim, e realmente, às vezes a lesão é só o perigo abstrato. Mas, pessoal, deixa eu falar. Dirigir embriagado, eu acho que é um crime em qualquer lugar do mundo. Eu acho que, não sei, acho que todos os países do mundo, pelo menos que eu conheço, assim, eles criminalizam dirigir embriagado. É um crime de perigo abstrato. Você pode estar dirigindo perfeitamente, obedeceu todas as regras de trânsito, mas se você estiver embriagado, você vai estar cometendo um delito. Então, assim, vamos acabar com essa infração penal aqui no Brasil? Eu fico meio receoso. Eu falo, gente, no Brasil se mata tanto no trânsito. Isso aqui, por que se pune a embriaguez no volante? Para evitar que crimes de lesão corporal e de morte, de homicídio, ocorram. Isso aqui é uma primeira proteção que o direito penal faz, por meio do perigo abstrato. A segunda proteção é o perigo concreto. A última proteção é o dano, né, que aí não está nem mais protegendo de um perigo, o dano já ocorreu, vai ter a punição, né, contra aquela pessoa. Diga lá, Gabriel. Professor, desculpa, eu cheguei um pouco atrasado, eu não sei se você já chegou a falar sobre isso, mas no caso de um dano psicológico, a gente pode considerar um dano material?
nesse caso que você deu, que a bala atingiu a janela de 2 pessoas, né? Pode ser que eles fiquem muito abalados com isso, né? Tenham algum dano psicológico mesmo. Poderia considerar, nesse caso, uma situação dessa? Ô, Gabriel, eu acho que não. Assim, um crime, por exemplo, aí seria um crime de lesão corporal, né? Houve o dano psicológico. Porque, assim, a princípio, assim, pelo menos é a concepção tradicional, né? Talvez a gente até avance para isso. Mas o que eu vejo hoje em dia é a integridade física. E quando a gente fala em integridade física, normalmente é tipo assim, é membro, função, sentido da pessoa. Então, por exemplo, se a gente olhar lá o Código Penal, o que, por exemplo, lesão corporal de natureza grave tem que, olha, tem que gerar incapacidade para o trabalho, tem que gerar uma debilidade permanente de membro, sentido ou função. A gente pode, talvez, olha, peraí, a função cognitiva dele ficou perturbada porque o abalo foi tremendo. Sim, é algo mais difícil de se provar, mas seria possível. Tem que acelerar parto, incapacidade permanente para o trabalho, uma enfermidade incurável. Eu acho assim, vai depender da interpretação que se dá. Se a gente conceber que, por exemplo, uma debilidade de uma função, a função cognitiva, a função não sei o quê, foi decorrência da conduta realizada, eu acho que talvez seja possível. O problema é a prova disso, sabe? É um pouco mais difícil. Normalmente, né, o que a gente vê casos de lesão corporal é lesão corporal mesmo, assim, que é identificada assim pela visão, né? Tem lá, cortou um braço, teve um aborto, teve um problema, uma equimose, um roxo, né? Aí costuma assim, perder o olfato, perder um olho, entendeu? Mas assim, a princípio, a lei fala membro, sentido ou função. Se nós, dependendo da situação, uma vez provado, eu acho que daria para encaixar sim. Né? Mas são casos raros, assim, eu não me recordo de ter visto algo assim nesse sentido. Ok? Vamos lá. Então, pessoal, nós temos aí a forma de proteção. Nos crimes contra a incolumidade pública, eu vou falar aqui só da inundação e do perigo de inundação, porque, assim, basicamente, a estrutura que eles têm é comum. Como é que vai funcionar essa proteção? A gente vai ver lá um crime, olha os crimes que nós temos contra a incolumidade pública. Incêndio, explosão, inundação, desabamento, arremesso de projétil, tem crimes contra a segurança dos transportes. Então, assim, tem alguns crimes que... E o que funciona? Vai normalmente se prever uma modalidade dolosa, uma modalidade culposa. E normalmente também aí tem o artigo 258 que estabelece o seguinte: se do crime resulta lesão corporal grave, a pena é X. Se resulta morte, a pena é Y. Se o crime é doloso e resulta morte, a pena tal. Se é doloso e resulta lesão corporal, é tanto. Então, assim, tem uma disposição que é comum para todas as infrações. Então, assim, normalmente, cada tipo penal tem uma punição, dolosa e culposa, e tem a regra geral que fala, dependendo do resultado do crime doloso ou culposo, a pena pode aumentar até o dobro. Então, por exemplo, a inundação, né, foi a acusação feita aí contra a barragem. Parece coisa estranha, pô, inundação é água, né? A gente está acostumado aí com enchente, mas na barragem houve uma inundação. Havia um montante de resíduo de líquido. Esse líquido ele estava armazenado, né, numa área, numa represa. Ele houve o escoamento disso de maneira assim. Ele começou a correr num local onde ele não tinha curso. É como um rio também. Às vezes o rio está correndo no curso dele, mas vem uma tromba d'água, ele foge da área, né, pela qual ele corria. Então, isso é uma forma de inundação. O que é inundação? O tipo penal descreve dessa maneira. Aí, ó, a descrição é muito simples: causar inundação. O conceito de inundação a gente vai pegar na doutrina, é um elemento que a gente tem que, né, chegar ao significado dele. E como todo tipo contra a incolumidade pública, põe a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio. Né? E aí a reclusão, se é dolo, a pena é uma, se é culpa, a pena é outra. Aí nós estamos falando só em crime de perigo? Sim, a princípio é só de perigo. Mas aí nós temos o artigo 258. Se resulta morte, a pena é em dobro. Se resulta lesão corporal grave, a pena aumenta de X, entendeu? Então, assim, a tutela da inundação, a princípio, é só um crime de perigo, mas admite, né, a modalidade de dano se resultar lesão corporal
e se resultar, morte. O Nelson Hungria... e tem o perigo de inundação. O que é o perigo de inundação? A inundação é um crime de perigo concreto. O perigo de inundação, a princípio, seria um abstrato, ou seja, é aquela conduta anterior para evitar a inundação. Se você está removendo, destruindo, né, algum obstáculo, né, para evitar a inundação, você já está cometendo um crime. E por que se pune isso? Porque vai que você retira esse obstáculo e realmente inunda o lugar. Então, você vai estar respondendo, na verdade, pelo crime de inundação consumado. Então, o legislador ele escolhe fases, né, na conduta do agente para punir. E essas fases, normalmente, é isso: perigo abstrato, em primeiro lugar, perigo concreto, e depois é o dano. Nesse caso aí, vamos primeiro o perigo abstrato pela inundação. Não mexe aqui nos anteparos que estão impedindo que a inundação ocorra, porque isso aí pode ser um crime. Se você remover isso, vai que ele remove, mas não houve inundação. Ele pratica o crime de perigo de inundação. Mas se ele removeu e provocou a inundação, aí já responde pelo artigo 254. O Nelson Hungria ele traz o conceito de inundação. Aqui, é um alagamento de um local. Normalmente a água tem um curso pelo qual ela corre, ela recebe um fluxo, um volume muito maior e ela transborda, ela alaga, ou seja, passa a correr por uma área que não é a comum pela qual ela passava. Então, isso basicamente é inundação. E nós temos também, né, um outro exemplo, o crime de desabamento ou desmoronamento. Olha como é que a descrição é muito simples: causar desabamento ou desmoronamento, assim como causar inundação. Esse conceito aqui, nós temos também que pegar na doutrina. A descrição é a mesma. Isso aqui está expondo a perigo, mas se resultar morte ou lesão corporal grave, vai ter o resultado, né, o crime de dano. A modalidade dolosa normalmente tem uma punição maior do que a modalidade culposa. E qual que é a diferença básica? Desabar está relacionado a obras humanas, né? O homem construiu, o prédio desabou. Lá na Flórida, né, houve recentemente um prédio desabou. Agora, o desmoronamento são formações naturais. Aquele morro lá, houve um morro, as pedras rolaram, aquele barranco se desintegrou. Isso é um desmoronamento. Tanto o desabamento como o desmoronamento podem ser provocados por uma ação humana. E o que é o problema, gente? Crimes como esse podem ofender um número indeterminado de pessoas. Por isso é um crime contra a coletividade. Né? Eu não sei se vocês se lembram, houve aqui na Avenida Pedro I, na Pampulha, né, há alguns anos, um viaduto que caiu. A acusação, a princípio, era o quê? Desabamento. E desse desabamento, aplica o artigo 258. Deixa eu ver se é o próximo. Isso. Esse artigo 258 é o seguinte: a pena vai ser aumentada se desse crime de doloso resulta lesão corporal, resulta morte. Se for culposo, também tem um aumento de pena. Então, imagine vocês, é um crime de desabamento, houve dolo na conduta e resultou morte. Qual que é a pena máxima que alguém pode sofrer por isso? Um crime de desabamento, como o viaduto que caiu. Eu lembro que o viaduto caiu em cima de um micro-ônibus, né? Acho que a motorista do ônibus faleceu e não sei se outras pessoas também morreram. Então, o que vai acontecer? Qual que é a pena máxima que essa pessoa pode sofrer? Vamos imaginar que houve dolo na conduta, né? E provocando o resultado morte. Alguém consegue me dizer? Alice de 6 anos. Como é que foi a fórmula de cálculo aí, Alice? A pena do desabamento, a pena máxima. 4, a pena máxima e mais metade de 4, né? Mais metade? Mais metade? Dobro. Não, se fosse culpa, sim, aumenta, né, culpa que aumenta a lesão corporal. Ou então a lesão corporal grave, né? No caso de morte, tá certo. Aí dá 8. 8 anos. Alice, me diga uma coisa, nesse caso aí, matou uma pessoa. Seria 8 anos a pena? Máxima? E se tivesse matado 10 pessoas o desabamento?
Não só Dentro ali. desse também seria 8, né? O que vocês acham, pessoal? Acabou que o engenheiro lá, ele colocou areia, falou, não estou nem aí se essa coisa cair, eu quero só receber meu dinheiro que a prefeitura, o governo está me pagando. Passado aí um ano, caiu mesmo, houve um desabamento. Caiu em cima de vários automóveis, morreram 10 pessoas. Qual que é a pena que a pessoa pode sofrer? Considerando que a pena máxima, que houve morte, né, e que a conduta foi dolosa. Vai variar se matar uma pessoa, se matar 10, se matar 100? Tipo assim, eu sou incapaz de fazer essa conta assim, mas eu acho que talvez a gente pode colocar esse aumento de pena e também considerar que é concurso formal, por ser tipo uma ação e vários resultados. Aí um concurso formal com homicídios? Clarissa, seria isso? Ai, calma aí, deixa eu pensar. Não, eu não sei se seria com homicídio, porque, tipo assim, por causa do resultado. Porque você já vai aumentar a pena pelo resultado. Não seria um bis in idem? Não tem jeito. Então não sei. O que acontece, pessoal? Acaba que funciona dessa forma mesmo, assim, ó. A pena máxima vai independer da quantidade de mortes, né, do resultado. Então, assim, houve uma morte, houve 100 mortes, o máximo que vai poder ser aplicado é o quê? A pena máxima do desmoronamento, né, do desabamento, vai ser 4 anos. Houve dolo, resultou morte, o máximo é dobrado, 8 anos. Aí eu fico pensando, ó, caiu um viaduto nessa situação, matou 50 pessoas. 8 anos demonstram a reprovação? Está pouco? Está muito? O que vocês acham? Se eu matar uma pessoa, um homicídio direto, a vítima certa, se tiver por motivo torpe, fútil, eu vou pegar no mínimo 12 anos. 4 anos a mais do que matar essas 50. Não tem alguma coisa errada aí, não? Vamos deixar para responder essa pergunta mais adiante. Vamos falar também agora dos crimes ambientais. Nós falamos lá dos crimes, né, de homicídio e lesão corporal, né, que são crimes contra a pessoa certa. Estamos falando aí dos crimes contra a incolumidade pública, que é contra um grupo indeterminado de pessoas. E tem os crimes ambientais, né, que também, assim, a finalidade da proteção é essa, né, é a coletividade, né, que vai se, como é que fala, gozar, né, de um ambiente saudável, né, sustentável. A lei dos crimes ambientais, ela se divide em algumas seções. Então, nós temos lá crimes específicos contra a fauna, os animais, crimes contra a flora, né, a poluição, crimes, né, contra o ordenamento urbano, patrimônio cultural, e também crimes contra a administração ambiental. Às vezes, você impedir a fiscalização feita pelo IBAMA, por exemplo, isso aí é um crime ambiental, né? Pelo menos está lá colocado na lei de crimes ambientais. Então, assim, a lei está mais ou menos estruturada dessa maneira. O que acontece? Isso é só de curiosidade. A lei traz algumas peculiaridades, né? Por exemplo, nós temos o Código Penal com as nossas excludentes de licitude. Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direitos, estrito cumprimento de dever legal. Mas a lei de crimes ambientais também traz outras situações. Por exemplo, se você abater um animal, mas por estado de necessidade para matar a fome, exclui a ilicitude da conduta. Se você está lá, tem um animal bravio, nocivo, né, que está prejudicando a região, né, às vezes tem isso, né, tem a possibilidade de você eliminar esses animais porque está trazendo um desequilíbrio ecológico. Então, também está excluída a ilicitude de sua conduta. Ou então, se você, né, tem com a intenção, né, de proteger lavouras, pomares, rebanhos, né, de outros predadores, né, se houver autorização também da autoridade competente, qualquer dano contra a fauna vai ser absorvido aí por um excludente de ilicitude. Então, existem peculiaridades na lei de crimes ambientais. Talvez a maior peculiaridade seja essa.
Vocês sabiam que a pessoa jurídica pode responder por um crime ambiental ou é novidade? Né? O professor Fernando Galvão, não sei se vocês tiveram aula com ele, ele estuda muito isso, a responsabilidade penal da pessoa jurídica. A minha dúvida é o seguinte, a pessoa jurídica ela pode responder por qualquer crime? Por exemplo, isso aqui foi lá no Reino Unido. No Reino Unido, em 2007, eles lançaram aqui essa lei que pune os homicídios culposos e dolosos praticados aí por uma empresa. Isso é possível ser aplicado no Brasil? Não. Não? Eu também acho complicado, porque a pessoa jurídica é uma pessoa fictícia, né? Quem está realmente no comando por trás da pessoa jurídica é uma pessoa física. Então, você punir uma pessoa jurídica, eu acho muito estranho. Realmente, né? A pessoa jurídica ela só tem vida por causa das pessoas físicas que a integram, né? Então, assim, a princípio não deveria, talvez, a pessoa jurídica responder por crime nenhum. Na verdade, teria que se apurar quem foi o responsável, né, a pessoa física que praticou aquela infração. Né? Mas acabou que é o seguinte, lá no Reino Unido, talvez por uma questão assim de maior repressão penal, eles chegaram e falaram assim, vamos punir também a pessoa jurídica, mesmo por um homicídio. Então, por exemplo, lá eles citam muito o exemplo de um acidente de trabalho. Uma pessoa faleceu enquanto estava trabalhando, né, teve um acidente. Dependendo se comprovar que houve culpa da empresa, ela vai responder por isso. Diga lá, Clarissa. Não, tipo assim, eu ia falar sobre isso, que pelo que eu sei, a pessoa jurídica, ela não pode ser, tipo assim, num processo penal sozinha, né? Tem que ser ela e a pessoa física também, e ela também só pode ser sujeita ativo de crime ambiental. E aí, pelo que eu sei também, ela vai ter uma responsabilização meio que tripla, que seria administrativa, civil e penal. Então, tipo assim, não é assim, a empresa não vai ser responsabilizada assim como empresa aqui no Brasil. Teria que ser em conjunto com a pessoa física, eu acho. Nós vamos tratar disso sim, mas é por aí. Diga, Gabriel. Eu fico pensando também se isso não poderia servir de manobra para uma pessoa cometer crime em nome da pessoa jurídica, porque penalizaria, no caso, a pessoa jurídica e a pessoa física ficaria ilesa, entendeu? Não sei se... Gabriel, eu acho que esse é o grande problema, sabe? Lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Reino Unido, eles já perceberam isso, acho que há muito tempo. Que às vezes se constitui uma ficção jurídica chamada empresa para cometer crimes. E se, por exemplo, né, às vezes você não consegue detectar a pessoa física por trás disso. Imagina uma pessoa jurídica que tem bens, ela vai continuar produzindo essas lesões, esses atos ilícitos. Então lá eles punem. Aqui não, a gente tem é um dogma praticamente de que pessoa jurídica não pode responder por delitos, né? Mas a Constituição fez uma exceção no caso de crimes ambientais. Em caso de delitos contra o meio ambiente, acaba que a pessoa jurídica pode responder juntamente com a pessoa física, né? Eu acho que é uma questão assim, mais dogmática isso, uma discussão, mas eu acho que é muito mais pragmático do que qualquer outra coisa, do que teórico, né? Porque assim percebe-se às vezes que você não consegue, e aqui no Brasil tem muito disso, né? Às vezes tem lá uma empresa que está sonegando tributos, aí você não consegue identificar qual foi o gerente, o diretor, a pessoa que sonegou tributo. Como é que vai resolver essa situação? Né? A pessoa jurídica não responde por crimes de sonegação tributária, muito embora os crimes sejam devidos por ela. Então, assim, mas aí qual que também é a forma de atuar? Talvez nem sempre é o direito penal, né? Não, a questão tributária, vamos cobrar da pessoa jurídica, vamos lá cobrar multas, juros, correção monetária em cima do patrimônio. A questão penal, vamos reservar só às pessoas físicas. É a opção que o Brasil fez, à exceção dos crimes ambientais. Aqui nos crimes ambientais, pessoal, o que acontece? A Constituição estabeleceu isso, artigo 225, parágrafo 3º. Vocês acham que da forma que está escrito autoriza a punição de pessoas jurídicas? Deem uma olhadinha. Sim, acho que sim. Alguém acha que não, que é de duvidosa autorização?
É o tal negócio. Acaba que assim, tem autores que são muito ferrenhos, né, em lutar contra a responsabilização da pessoa jurídica. Eles estão muito atrelados realmente a um direito penal clássico. Fala, não, aqui, ó, só o ser humano tem capacidade de consciência, de consentimento, de vontade, então só ele poderia praticar atos criminosos. Ok. Mas, assim, eles levam a tal ponto que eles chegam e falam assim, ó, a interpretação desse artigo 225 justamente exclui a responsabilidade da pessoa jurídica. Se a gente lê, é mais ou menos assim, as condutas, atividades, tal, sujeitarão os infratores, pessoas físicas, em primeiro lugar, ou jurídicas, em segundo lugar. As sanções penais, em primeiro lugar, e administrativas, em segundo lugar. Ou seja, a sanção penal seria para a pessoa física, a sanção administrativa para a pessoa jurídica. Acaba, gente, que isso aí não vingou, esse tipo de interpretação. Para muitos, para a maioria, para o Supremo, para o STJ, para todo mundo hoje em dia, praticamente, né, a pessoa jurídica pode cometer crimes ambientais. E nós temos a Lei 9.605, que ela deixa até aqui, o artigo 3º, ela é clara, né? Falando aqui, ó, as pessoas jurídicas vão ser responsabilizadas, como a Clarissa falou, aqui, ó, administrativa, civil e penalmente. 3 esferas de punição. Não pensem que só as pessoas jurídicas são responsabilizadas assim, gente, a pessoa física também. Quando nós tratarmos de crimes contra a administração pública, nós vamos ver que um servidor público ele pode ser punido administrativa, civil e penalmente. Mas voltando um pouquinho aqui o slide. Houve um caso da Petrobras. Qual que foi esse caso? Um derramamento aí de muito óleo cru em 2 rios lá no Paraná. Eles não conseguiram apurar quem era o responsável, pessoa física, por esse acidente. A cadeia de comando de pessoas envolvidas era muito complexa, eles não conseguiram identificar onde houve a falha. E aí o que acontecia? O STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, ele tinha uma jurisprudência que falava da dupla imputação. É o que a Clarissa mencionou. Aqui, ó, uma vez praticado um crime ambiental, só pode ser acusado uma pessoa jurídica se conjuntamente for acusada a pessoa física. Ou seja, os dois têm que responder. Seria até possível, talvez, acusar só a pessoa física, não teria problema. Mas só acusar a pessoa jurídica, não. Essa era a orientação do STJ. Talvez tentando amenizar um pouco nessa possibilidade de que o ente inanimado estava cometendo um crime. Na verdade, ele estava cometendo um crime junto com o outro que foi denunciado com ele. Só que veio o Supremo Tribunal Federal, nesse recurso extraordinário de 2013, ele não utilizou essa expressão, não. Eu que estou falando, a imputação independente. Mas foi para esse caso da Petrobras. Ele chegou e falou assim, aqui, ó, não foi possível identificar a pessoa física. Isso significa que a pessoa jurídica não pode ser penalmente responsabilizada? Aí o Supremo chegou e falou assim, não, ela vai ser responsabilizada sim. Então, o que o Supremo fez? Admitiu, a partir de então, que uma pessoa jurídica fosse acusada por crime ambiental, independentemente das pessoas físicas. Foi uma mudança de jurisprudência. E hoje, gente, é o entendimento que eu sigo, né? Nos casos que aparecem para mim, eu falo, ó, não tem acusação contra a pessoa física, não tem problema, vai a pessoa jurídica. É a jurisprudência que o Supremo está. Então, é hoje o que tem, assim, né, é a orientação majoritária da nossa jurisprudência, tá bom? Viu, Clarice? Você que tinha falado aí, realmente tinha essa dupla imputação que perdeu força a partir de 2013. Ainda se discute isso, doutrinariamente e tal, mas o pessoal, deixa eu falar, eu como juiz, eu também sou meio pragmático, né? Que eu falo o seguinte, eu tenho um caso para resolver. Se o Supremo decide de uma maneira, a princípio o caso é igualzinho ao paradigma do Supremo, eu vou seguir, entendeu? Porque se eu não seguir, o que vai acontecer? A parte vai recorrer para o meu tribunal vai seguir. Se o meu tribunal não seguir, vai recorrer para o STJ resolve. Se o STJ não resolver, vai chegar lá no Supremo que definiu essa questão, ele vai chegar e vai dizer, ó, gastaram-se anos para falar uma coisa que eu já tinha falado no passado. Por que desobedeceu? Por que não seguiu a orientação jurisprudencial? Então, por uma questão, né, assim, de maior segurança, de maior certeza, eu tenho o hábito de seguir a jurisprudência. Obviamente que eu não sigo como um autômato, né? Às vezes eu chego e falo assim, peraí, que esse caso aqui tem detalhes, é um pouquinho diferente. O precedente dizia respeito a esse tipo de ação. Agora, a conduta desempenhada foi dessa maneira, é um pouco, não dá para equiparar. Então, a gente pode fazer essas distinções. Mas, quando não há distinção,
costumo seguir a jurisprudência. Então, o crime ambiental, né, acho que hoje não tem dúvida de ser possível imputar tanto a pessoa física quanto a jurídica, independentemente de figurarem juntas ou separadas no processo, e foi isso que aconteceu nesse caso da barragem. As pessoas jurídicas foram denunciadas e as pessoas físicas também, cada um por uns crimes. As pessoas jurídicas, obviamente, só foram denunciadas pelos crimes ambientais. As pessoas físicas, além dos crimes ambientais, houve o crime contra a calamidade pública e os crimes contra a vida. Qual que é a punição para uma pessoa jurídica, pessoal? No fundo, isso aqui são sanções administrativas, né? Aquela lei do Reino Unido é mais ou menos isso também, ó. É você suspender as atividades da empresa, você pagar uma multa, a empresa é obrigada a pagar uma multa, ela tem que desenvolver um programa social para a comunidade, entendeu? Então, assim, nós temos até a pena de morte aqui no Brasil, a liquidação forçada da pessoa jurídica, né? Mas isso, assim, né, vai ser aplicado, é a sanção mais grave. Vai depender do caso para ver que tipo de punição que realmente ela merece. Mas se a gente notar, obviamente, uma pessoa jurídica não vai presa, né? A prisão dela, no máximo, é uma suspensão das atividades, uma interdição do uso de um estabelecimento, do exercício de uma atividade, de uma obra, né? E temos aí a liquidação forçada. No caso aí, o Joãozinho, gente, ele era diretor da empresa. Ele foi acusado, é o seguinte, ele não foi lá na barragem, tacou uma bomba na barragem, abriu uma fenda e a água escoou. Ele é acusado de ter sido omisso. Ele participou de várias reuniões, ele sabia do estado da barragem, ele não tomou nenhuma providência para evitar aquele rompimento que se avizinhava, que os dados indicavam que aconteceria. Então, é aquele crime por omissão. E aí, no caso, qual que foi a acusação dele? Ele foi acusado pelo artigo 13, parágrafo 2º, a linha A. Ele tinha, por lei, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Ele, como diretor da empresa, né, ele deveria zelar pela direção da empresa e pelos negócios a ela correlatos, né? Nós temos outras formas de responsabilidade por omissão. Isso aqui, né, relembrando um pouquinho, é aquela figura do agente garantidor, né? Ele criou uma situação de risco, ele vai responder pelo resultado. Ele tinha uma responsabilidade, ele assumiu aquela responsabilidade de impedir o resultado e não conseguiu fazer isso. É o exemplo, por exemplo, que eles sempre falam do bombeiro, né? Um bombeiro tem um dever legal de salvar as pessoas. Então, se ele, por exemplo, se omite, né, sem correr risco de vida, de morte nem nada, ele estaria, talvez, cometendo um crime por omissão. Então, essa foi a acusação do diretor. E os crimes omissivos, o que a gente observa, né? Nós temos dois tipos de infração. O omissivo próprio, que é o clássico, é quando realmente a pessoa cruzou os braços e só cruzar os braços caracteriza o crime. Omissão de socorro, deixar de prestar assistência a uma pessoa que está em situação de risco, criança, valetudinário, tal, tem lá as vítimas, né, que estão sofrendo esse abandono, essa omissão de socorro, sem ter risco pessoal a si próprio. Normalmente o verbo típico é deixar. Ele deixou de fazer isso, ele deixou de fazer aquilo. Nós temos o artigo 13, parágrafo 2º, ele diz respeito a isso aqui, ó, o crime omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Pode ser várias infrações, mas tem que ter um resultado naturalístico. Esse resultado naturalístico não se exige no crime omissivo próprio. Então, por exemplo, né, o clássico. A mãe, né, tem um filho, o filho está lá com meses, ela deixa de amamentar a criança, com dolo. Ela quer provocar a morte dele. Ela não faz nada. Ela cruzou os braços, mas o crime só vai existir quando a morte advém, né? No máximo que pode acontecer, se isso for descoberto e for impedida a morte, vai ser uma tentativa de homicídio. Mas ela precisa, né, por omissão, ela pode matar alguém. Então, esse é um crime omissivo impróprio. É diferente daquele crime omissivo clássico, que a pessoa cruzou os braços e só de cruzar os braços o crime se consumou. Nesse aqui precisa de um resultado. E foi essa infração que foi imputada ao diretor lá da empresa. Ele foi acusado de praticar crimes de inundação, de desmoronamento, aliás, não, de desabamento, de homicídio qualificado, de lesão corporal por omissão. Qual que é o resultado? O que aconteceu nisso tudo?
Dê uma lida aí para vocês verem se entenderam o que aconteceu com esse processo. Deu para entender o deslinde disso? Só com esse trechinho? Alguém quer tentar traduzir o que houve? Pelo que eu entendi, falando basicamente que não tem como ele ser denunciado, ele ser, no caso, condenado, né, por homicídio, porque ele não teve o dolo, né, de praticar o homicídio em si. Então, parece que ele deve ter, tipo assim, sido condenado ou talvez está respondendo processo, sei lá, pela inundação com a casa, com o resultado morte. Parece que é isso, mas eu não sei. Muito bem, Clarice, é exatamente isso. O que aconteceu? Uma vez eu estava conversando com um advogado, ele falou, nossa, eu adoro denúncia longa, essas denúncias de 100, 200 páginas, porque quanto mais você escreve, mais chances você dá para impugnar. E uma denúncia dessa, você vê, os procuradores são até bons, né, profissionais competentes, fizeram uma denúncia de mais de 200 páginas. Era um caso emblemático. Mas, a princípio, é um erro gravíssimo que foi cometido na acusação. O que os procuradores da República fizeram? Né? É um processo que tramita na Justiça Federal. Eles denunciaram, né, vou colocar aqui o diretor aí, o Joãozinho, teve várias pessoas envolvidas, mas foi denunciado pela prática de inundação, além disso, em concurso, né, formal, material, com homicídios qualificados, porque houve resultado morte. Só que aí o que aconteceu? Isso aí o juiz recebeu a denúncia, começou a conduzir o processo. Isso aí seria julgado pelo tribunal do júri, né, pessoal? Crime doloso contra a vida. Só que aí a defesa foi e impetrou um habeas corpus no Tribunal Regional da Primeira Região, Tribunal Federal. Lá o desembargador concedeu o habeas corpus para quê? Para chegar e falar assim, ó, a acusação de homicídio qualificado e lesão corporal grave, gravíssima, ela não se sustenta. Na denúncia não se descreveu que o diretor ele queria matar cada uma daquelas vítimas, sabe? A fulano, a vítima tal, eu empreguei o meio tal. Com fulano, o que aconteceu foi que ele provocou, né, a lesão, a inundação, e em decorrência da inundação morreram várias pessoas. É diferente, deu para entender, pessoal? Uma coisa é eu pegar uma pessoa, colocar ela numa caixa, e eu vou e inundo essa caixa com água e tranco a pessoa lá, ela morre afogada. Eu estou com dolo de matar alguém com a vítima certa. Outra coisa é eu provocar uma inundação e não ter nem ideia de que há pessoas no curso da água, por exemplo, mas elas existem e vieram a falecer. Houve um crime doloso, mas o crime doloso foi a inundação. O resultado morte, ele vai ser computado aí, aplica-se a pena em dobro para um crime doloso. Mas o resultado morte não pode ser caracterizado como um crime distinto, um crime adicional. Foi isso que a denúncia fez. E aí o desembargador lá, a turma, chegou e falou assim, não, isso aqui está errado. Ele deveria ter pelo menos descrito o homicídio de cada uma das vítimas para poder acusar por homicídio. Se ele não descreveu, ele simplesmente descreveu uma inundação que resultou morte. Isso é um crime contra a incolumidade pública. Então, o que aconteceu? Ele trancou a ação penal. Trancar a ação penal é você arquivar a ação em relação a essas acusações de homicídio. Já não mais será julgado pelo júri. Vai ser um crime julgado por um juiz comum, um juiz federal. E aí o que acontece também? A punição vai se reduzir muito. Uma coisa é você responder por 19 homicídios qualificados. Outra coisa é você responder por um crime de perigo, um crime de desabamento. Né? Ainda que várias tenham sido as vítimas, né, que foram atingidas por isso. Lembram-se disso? Sabem quando que o fato aconteceu? Qual é o deslinde da situação? Na realidade, pessoal, o que aconteceu? A Boate Kiss, né, 242 pessoas morreram. A princípio, eu acho que assim, é um crime de incêndio. Né? Houve lá, talvez até dolo, um dolo eventual, houve uma culpa gravíssima, tem que ver, né, tem que examinar as provas para avaliar isso.
foi provocado um incêndio que matou, que houve o resultado morte. O fato ocorreu em 2013 e até hoje nós não tivemos o primeiro julgamento. Ou seja, passaram-se 8 anos. É óbvio que é um processo talvez mais complexo, né, com tantas mortes assim, mas é muito triste, né, você ver uma justiça que seja tão lenta para dar uma resposta a uma situação como essa. E se o primeiro julgamento não aconteceu em 8 anos, gente, provavelmente o último julgamento não acontece em 20 anos. Então, em 2033, talvez nós não tenhamos ainda o trânsito em julgado desse processo. E é só depois do trânsito em julgado, né, segundo o Supremo Tribunal Federal, que se pode executar uma pena. O curioso disso aí, sabe o que foi? Esse caso da Boate Kiss vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Eles entenderam que houve homicídios qualificados. Alguém sabe me explicar qual que é a diferença do caso da Boate Kiss para o caso da barragem? Quem arrisca algum palpite? Por que tipo assim, ó, tem pessoas dentro da boate, cantores, dono, eles colocaram fogo, né, assim, soltaram fogo de artifício lá, pegou o fogo, espalhou, matou tanta gente. Isso seria um júri, né, é crime de homicídio doloso contra cada uma das vítimas. E por que na barragem, em que provocou-se uma inundação, mataram-se muitas vítimas também pelos resíduos, não seria um crime doloso contra a vida? Ah, não faz sentido, não. Mas eu acho que especialmente quando você fala que no caso da Boate Kiss foi assim, talvez eles até poderiam ter noção de que era arriscado colocar aquele fogo de artifício lá dentro, mas assim, é muito mais fácil você falar da responsabilidade não sei se era do diretor da Samarco, lá, sei lá, o Joãozinho, né? Porque, igual, eu não sei como é que eram as provas, mas poderia ter provas de que ele sabia da situação e tal. Então, assim, eu acho que talvez é aquela questão de influência política na justiça, talvez. Porque, não sei, não consigo pensar, não. Eu agora me lembrei, eu também, gente, é difícil a gente fazer um juízo de valor sem conhecer as provas, né? Eu me lembro, parece, que houve um fato na Boate Kiss que talvez mude um pouco o cenário mesmo. Parece que quando começou a pegar fogo, foi determinado lá, os donos chegaram e falaram assim, ó, fecha as portas, não deixa ninguém sair sem pagar. Entendeu? Então, ao fazer isso, todo mundo querendo sair, não conseguia, tal, acabaram que eles morreram, né? Asfixiados, a maioria, queimados alguns. Né? Então, assim, se houve essa conduta, isso aí pode ser realmente, já é um outro desdobramento, né? Além do incêndio. Né? Seria uma causa independente que interfere de uma maneira lá. Eles impediram a saída das pessoas, né? Quando elas deveriam estar fugindo. Então, se isso aconteceu, pode... Mas, assim, aí talvez justifique, né, um crime doloso contra a vida. Mas, assim, só pelo incêndio em si, né, ou a inundação, a situação é bem parecida. Né? São crimes de perigo, né, de perigo que geraram dano e que são contra a incolumidade pública. Né? O que a gente pode perceber também, talvez, é o seguinte, não sei a percepção também da gravidade do caso. Porque, vejam bem, na Boate Kiss, se a gente considerar que é só um crime de incêndio, qual que vai ser a pena? A pena do crime de incêndio, eu acho que é uma das maiores que tem, acho que vai até 6 anos. Deixa eu chegar lá. O incêndio aqui, isso, de 3 a 6 anos. Houve resultado morte de um crime doloso, o máximo da pena seria 12 anos. 12 anos pela morte de 242 pessoas. Se você matar uma pessoa, talvez você pegue uma pena maior do que isso, um homicídio qualificado. Lá mesmo no sul, né, em Curitiba, teve um marido que matou a mulher, né, e jogou ela do terraço do apartamento. Né, um fato aí ocorrido, a condenação foi até recente. Ele pegou pena superior a 20 anos por um único homicídio. Então, assim, no fundo, pessoal, eu acho que a gente tem um déficit de proteção nesses crimes contra a incolumidade pública. Sabe, às vezes as consequências são muito graves, mas a punição que se tem para eles é muito pequena. Nesse caso, né, se você mata um, a punição vai ser maior do que matar 50. Né? Então, assim, tem uma certa... Deveria talvez se repensar isso. Então, o meu receio é este, se por acaso os tribunais não ficam tentando forçar uma interpretação
que justificam a punição mais severa, né, para o caso. Não sei se é esse o caso da Boate Kiss, né? Teria que analisar o processo. Mas, às vezes, leva a uma certa perplexidade. Em resumo, pessoal, crimes contra a incolumidade pública, você não tem uma vítima certa. É um número indeterminado de pessoas. Você só descobre as suas vítimas depois que o crime é consumado. E aí você faz o levantamento lá e percebe, matei muita gente, lesei muitas pessoas, danifiquei muito o patrimônio, né? Diferentemente dos crimes individuais, contra um patrimônio certo, uma vítima certa, quando você tem um alvo certo. Já que existe essa dispersão do alvo, né, nos crimes contra a incolumidade pública, o que se nota é que as penas previstas, elas costumam ser proporcionalmente mais baixas do que quando a vítima é certa. Mas o grande problema que eu acho, talvez um déficit de proteção que existe aqui no país, é isso. Muitas vezes a conduta contra a incolumidade pública, sobretudo num país em que assim, acidentes vultosos acontecem, geram uma punição, às vezes, totalmente desproporcional se comparado com crimes individuais. Mas aí é aplicar a lei, né? E não, talvez, tentar forçar algum tipo de interpretação. Pessoal, dúvidas? Alguma questão? Acho que tá tranquilo. Então tá. Aqui, ó. Então agradeço a atenção de todos. Sexta-feira teremos aula novamente às 19 horas. Nós vamos fazer uma prova de fogo. Já fizeram prova de fogo? Não. Não? Então vocês vão ter aí uma oportunidade de fazer uma prova de fogo às 19 horas em relação a crimes contra a saúde pública. É uma outra forma de tutela, né? Escolheu-se o bem jurídico incolumidade pública. Dentro da incolumidade pública tem um outro bem mais específico, que é a saúde pública. E essa saúde pública tem meios de proteção também, por meio de crimes de perigo abstrato, perigo concreto e de dano, efetivamente, né? Com punições aí que variam, nós veremos, tem punições muito brandas e tem punições, assim, exageradíssimas, que foram declaradas, inclusive, inconstitucionais. Ok? Então, sexta-feira, 19 horas, nós voltamos a nos encontrar, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, professor. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Obrigado.